Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, os nossos vídeos são assuntos variados, diversos. No momento, religião. Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, o livro por excelência jamais foi contestado, unanimidade dos cristãos. E o nosso endereço na internet, no YouTube, varelajonas71@gmail.com, jonasvarela1, @jonasvarela, @jonasvarela1974, @jonasvarela1799, e também no nosso programa de variedades, na Rádio FM Benfica, no Shopping Benfica, aqui em Fortaleza, capital do estado de Ceará, no Nordeste da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Meus amigos, nas Sagradas Escrituras está escrito a oração do Senhor Jesus ao Pai, a oração pela unidade. Pai, que eu esteja em Ti, que Tu estejas em mim, que nós sejamos um só, para que a humanidade creia que Tu me enviastes. E também o Senhor Jesus, pregando para seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores, o Senhor Jesus assim falou: tudo passará, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. E em verdade eu vos digo, nenhuma só vírgula será omitida do que está escrito. Acreditamos que o Senhor Jesus se referiu à Bíblia Sagrada, a primeira Bíblia oficial, que não existia outra na época, para que houvesse um risco de retirar uma vírgula, não é? E dessa Bíblia original foram retirados 7 livros, e aí você faz o cálculo de quantas vírgulas existem em 7 livros. Então, para que não corramos o risco de uma desobediência, que é um pecado muito pesado, foi por causa da desobediência. O Senhor nosso Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem do fruto lá do Jardim do Paraíso, né? Estava lá no... Então, e houve a desobediência, e por causa da desobediência, né? O fruto da árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal, né? Então, estava lá no interior do paraíso. Então, por causa dessa desobediência, Deus nos criou para toda a eternidade. Por causa dessa desobediência veio a morte, que segundo a Bíblia Sagrada é o inimigo de Deus, é o único inimigo a ser vencido. O Senhor Jesus colocará a morte embaixo dos seus pés para todo sempre, não haverá mais morte. Então é o inimigo de Deus que veio através do pecado da desobediência. Então, para que não corramos o risco de uma desobediência ao nosso Mestre, Salvador, nosso Filho unigênito, do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, poderoso, infinito, único, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, nós estamos realizando a leitura da Bíblia completa, né? Com 7 livros a mais, a Bíblia de 73 livros. Optamos, não é? Para que tudo haja bem, tudo corra naturalmente, sem um risco, né? Portanto, hoje nós chegamos aqui ao livro, na leitura do livro Deuteronômio, é o 5º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, é o livro do Deuteronômio, já na sua segunda parte, segundo discurso de Moisés, 2 pontos, o fundamento da aliança. Hoje nós
nós concluímos a leitura do livro do Deuteronômio no seu capítulo 4, no nosso vídeo anterior, até o versículo 40. Hoje nós tentaremos concluir, né, a leitura do capítulo 4 do livro do Deuteronômio, que está na segunda parte do livro do Deuteronômio, segundo o discurso de Moisés, o fundamento da aliança. Então, o livro do Deuteronômio, projeto de uma nova sociedade. Está escrito aqui na introdução, no início aqui da introdução, a palavra grega Deuteronômio significa segunda lei. Trata-se de uma reapresentação e adaptação da lei em vista da vida de Israel na terra prometida. Pronto. Então, o capítulo 4, a partir do versículo 41, para concluirmos a leitura do mesmo e as explicações que nós estamos sempre realizando aqui da própria Bíblia, né? Constando na própria Bíblia. Então, capítulo 4, vamos ver aqui, versículo 41. Deixa eu ver aqui, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, quarto tópico, quinto tópico, né? É o quinto tópico do livro, do capítulo 4 do livro do Deuteronômio. Exatamente, vamos para a leitura, né? Cidades de refúgio, a partir do versículo 41 e seguintes. Moisés reservou 3 cidades no lado leste do Jordão, para que aí pudesse refugiar-se o homicida que tivesse matado o próprio irmão sem premeditar, sem o ter odiado antes. Fugindo para uma dessas cidades, ele poderia salvar a própria vida. Para os Rubenitas era Bossor, B-O-S-O-R, no deserto sobre o planalto. Para os Gaditas, Ramote, R-A-M-O-T, em Galaade, G-A-L-A-A-D. E para os Manassitas, Golã, G-O-L-A, em Bassã, B-A-S-A. E aqui começa a segunda parte, né? Segundo discurso de Moisés, o fundamento da aliança, a partir do versículo até o versículo 43 é a primeira parte, a partir do versículo 44, então é o segundo discurso de Moisés, a segunda parte do livro do Deuteronômio, o fundamento da aliança. Tudo isso aqui no capítulo 4. Então, é o sexto tópico, né? Resumo histórico. Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. São estes os testemunhos, estatutos e normas que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Ele os comunicou no outro lado do Jordão, no vale próximo a Bet-Fegor, B-E-T-F-E-G-O-R, na terra de Seom, S-E-O-N, o rei dos amoreus, que habitava em Hesebon, H-E-S-E-B-O-N. Moisés e os filhos de Israel o venceram ao saírem do Egito, conquistando o seu território, assim como o território de Og, Og, rei de Bassã, B-A-S-A. Eram 2 reis amoreus que viviam no lado oriente do Jordão, A-M-O-R-R-E-U-S, amoreus, que viviam no lado oriental do Jordão. O território conquistado ia desde Aroer, A-R-O-E-R, repetindo, que está nas encostas do vale do rio Arnon, A-R-N-O-N,
até o monte Sarion, Sarion, isto é, o Hermon, Hermon, toda a região da Arabá, Arabá, no lado oriental do Jordão, até ao mar da Arabá, Arabá, ao pé das encostas do Fasga, Fasga. Concluímos aqui a leitura do capítulo 4 do livro de Deuteronômio. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 4, versículos 1 a 8. O Deuteronômio é um conjunto de estatutos e normas que visam levar a uma prática de vida conforme a aliança com Javé dentro da terra prometida. Trata-se de uma nova constituição. Com ela, Israel viverá segundo a sabedoria e a justiça, isto é, segundo o projeto de Javé. Não há nenhum legalismo, pois entre Javé e seu povo existe uma relação de parceiros. Javé responde todas as vezes que é invocado. Javé é um Deus que não fica preso a leis, mas está sempre aberto para responder às novas situações do seu povo. Versículos 9 a 20 do capítulo 4 do livro do Deuteronômio. Israel deve lembrar-se permanentemente do acontecimento libertador que fundou a sua existência como povo. No momento da aliança, Israel não viu uma forma, apenas ouviu a voz que lhe comunicava o decálogo como constituição básica de uma vida social justa e digna. Israel, portanto, é um povo único, não deve adorar deuses dos opressores cananeus, imagens de homem e mulher, dos egípcios, imagens de animais, ou dos mesopotâmicos, adoração dos astros. A originalidade de Israel é ter descoberto o único Deus vivo que age na história. Ele leva o seu povo para a liberdade e a vida dentro de uma relação social justa e fraterna. Esse Deus não pode ser aprisionado numa representação visual ou em sistemas de pensamento. Javé é maior do que qualquer teologia. Versículos 21 a 31. O destino do povo na terra dependerá da sua fidelidade à aliança e ao projeto de Javé. Se o povo praticar a idolatria, servindo a falsos absolutos, perderá a terra e irá para o exílio. Seu maior castigo será servir a deuses que não poderão libertá-lo. Se o povo se converter, Javé intervirá, dando-lhe consciência e vida. Versículos 32 a 40. A grande maravilha é Javé, o único Deus vivo que age na história. Sua ação nasce da fidelidade à aliança, liberta o povo, lhe revela seu caminho e lhe dá a terra. Não existe outro Deus que faça isso. Todos os outros são falsos absolutos. Versos 41 a 43, conforme nota em Números 35, 9 a 34. 44 a 49, estes dados resumem o que já foi apresentado em Deuteronômio 1:3. Glória a Deus, aleluia, amém.